Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre uma alegria, um privilégio poder entrar aí na sua casa, dividir esses momentos com você, com a sua família, que gostam de acompanhar o programa e mais do que isso, gostam de debater, gostam de conversar, gostam de pesquisar, gostam de se aprofundar nos temas que são tratados aqui dia após dia. Por isso, seja muito bem-vindo. Preparamos sempre com muita dedicação, muito carinho, pensando em temas que possam realmente levar até você um pouquinho dessa reflexão, que te levem a pensar. Esse é o objetivo aqui do Vejam Só. Não é só oferecer para você uma resposta pronta, definitiva, mas é que a partir da reflexão proposta aqui, inclusive em alguns momentos das provocações que são colocadas aqui, que você se interesse pelos assuntos, leia, pesquise, vá atrás de informação, vá atrás da interpretação do texto bíblico, da leitura do texto bíblico e, a partir disso, consiga dar as suas respostas às perguntas que nós colocamos aqui todas as noites. Inclusive, a questão de hoje é bem polêmica e tenho certeza que vai te levar aí a pensar sobre o assunto. Antes de apresentar os meus convidados, deixa eu colocar aqui para você a minha rede social. Chega por lá, @zeca_Pereira. Vamos conversar por lá também. Recebo muito carinho da nossa audiência, dos nossos telespectadores. O pessoal manda mensagem falando do programa, falando dos temas, sugerindo temas, sugerindo entrevistados, convidados, fazendo perguntas, discutindo e debatendo teologia, que é uma temática que eu amo de paixão e gosto demais de responder as suas perguntas também. Então chega por lá para a gente poder conversar pela rede social também. Vai ser muito bacana dividir alguns momentos com vocês ali também, tá bom? Vou apresentar os meus convidados. Na sequência nós vamos colocar o tema e começar a nossa conversa aí, que hoje é um assunto que promete, eu tenho certeza que você vai parar para pensar um pouquinho sobre. Bom, é com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o professor Joelei Cruz, ele que é lá da Igreja Batista Memorial de São Paulo. Professor Joelei, primeiro, uma ótima noite para o irmão. Obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui novamente. É sempre uma alegria recebê-lo, meu irmão. A gratidão é minha, eu sempre fico muito feliz de poder estar aqui. Conheci hoje o pastor Marcos, e então para nós é uma alegria e eu sempre fico bastante lisonjeado todas as vezes que eu estou com vocês aqui, né? Devido à importância do programa, da relevância do programa e dos temas interessantes que a gente sempre pode assistir. Muito obrigado, eu que agradeço. A gratidão é nossa, porque o irmão sempre traz contribuições marcantes também, a gente aprende nas nossas conversas, é sempre muito edificante e a nossa oração é que esta oportunidade seja também de edificação para o povo de Deus. Pastor, para a gente começar, vou pedir para o irmão passar as informações da igreja para a gente, professor, por favor. Chegar na igreja nossa, ela é muito fácil. A nossa igreja chama-se Igreja Batista Memorial de São Paulo. Você vai até a Raposo Tavares, rodovia. Quando você chegar no quilômetro 21, você liga o Waze. E aí o Waze te leva lá bonitinho, sem o menor problema. Boa, então é assim indicado. Ainda deixou direitinho para você, para não ter dúvida. Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Eu que agradeço. Por aceitar o nosso convite. Nós vamos deixar os contatos do professor Joelei à sua disposição durante o programa e também eles vão ficar lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? @programa Vejam Só. Chega por lá que tá tudo certinho. Então não deu para anotar aí no programa, perdeu, chega por lá que daí você pode também entrar em contato com ele também, tá certo? E o Vejam Só recebe também, nesta oportunidade, o pastor Marcos Souza, ele que é ministro da Igreja Evangélica ao Deus Eterno, também um amigo aqui do Vejam Só, que sempre também nos ajuda, traz contribuições marcantes para o programa. Pastor Marcos, obrigado por aceitar o nosso convite novamente, estar aqui no Vejam Só. Uma ótima noite, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Zeca. É um grande prazer estar com os irmãos aqui novamente, né? É sempre um motivo de nos deixar alegres, né? Poder participar, poder falar em debates sobre a palavra de Deus e aprendermos uns com os outros e levarmos isso para os lares aí, né? Então, uma boa noite para o Zeca, uma boa noite para o professor também. E eu tenho certeza que hoje vai ser um debate gostoso. Sem dúvida, vai ser mais um momento aí de edificação. Mas antes da gente entrar no debate, vou pedir as informações da igreja também, por favor, pastor. A nossa igreja fica ali na rua Alencar Adaripe, no número 120, no Sacomã, em São Paulo. Fica ali próximo da Estrada das Lágrimas, local conhecido, próximo do terminal Sacomã. É bem facinho de chegar também.
Boa, então aí as informações, nós vamos deixar também os contatos do pastor Marcos à sua disposição, tá? Durante o programa e lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá que tá tudo certinho para você poder entrar em contato, tirar dúvidas e, obviamente, quiser outras informações das igrejas também. De novo, pastor Marcos, obrigado, meu irmão, pelo carinho, pela atenção. Bom, hoje nós vamos falar de uma temática que obviamente, tem aí permeado muito os debates, não só dentro da igreja, mas fora também, nas redes sociais, quando a gente vai falar dessa questão da cidadania do cristão, isso faz fervilhar, os ânimos já se exaltam. Mas o que a gente quer saber é o seguinte: o alvo do cristão não é o céu? Não é isso que a gente tem que se preocupar? Bom, se essa é a preocupação, será que isso interfere de alguma maneira na nossa cidadania? Será que o cristão ou deve ser menos cidadão ou ainda se envolver menos com essas discussões? Será que a gente tem levantado algumas bandeiras que não são as nossas bandeiras? Bom, nós vamos poder conversar bastante, inclusive e obviamente, sobre qual é a missão da igreja nesse mundo. O que a Bíblia ensina sobre a missão da igreja no mundo? Como é que você que nos assiste responde essa pergunta? Aliás, daqui a pouquinho eu vou abrir a oportunidade para você responder, ficar ligadinho aí. Mas primeiro eu vou pegar as opiniões aqui dos meus convidados. Professor Joelei, vou começar com o irmão. O alvo do cristão... Vou até fazer diferente do nosso GC. Vou começar com uma pergunta. O alvo do cristão é o céu? E, se sim, isso de alguma forma tem que interferir na nossa cidadania, positiva ou negativamente? Olha, o alvo do cristão é o céu, né? Até porque a gente percorre a Escritura, a Palavra de Deus, e a gente percebe que nós todos somos peregrinos. Nós não chegamos até aqui para aqui nós ficarmos. A realidade da igreja, a realidade do cristão, inclusive esse programa Vejam Só é um programa que debate muito questões escatológicas, questões da volta de Cristo, né? E isso então sinaliza, evidentemente, que nosso lugar não é aqui. O céu é, sem dúvida, o alvo, é onde Cristo, inclusive, foi encontrar o Pai, disse aos seus discípulos que lá ele teria muitas moradas para nós. Então, foram muitas as informações a respeito do céu que nos traz esperança a cada dia. Prejudica? Não, o céu não pode prejudicar em nada, em absolutamente nada. Não prejudica porque a nossa vida como cidadãos, ela tem uma marca muito clara a respeito de quem somos aqui. E que, evidentemente, o céu se torna, a partir do reino de Deus que Jesus já inaugurou aqui, uma definição clara de como é viver aqui. Nós vivemos com base em diretrizes do próprio Jesus. Isso não impede de olharmos para o céu, isso não impede de almejarmos o céu. A nossa vida corre aqui, enquanto eu estou aqui, eu vivo aqui. E eu sei que um dia essa realidade não mais existirá. Ou Cristo vai me levar, ou Ele vem me buscar, e a você também, né? Então não vai interferir. Eu acho que o céu não tem como interferir. A visão de céu, que eu inclusive acho até que as igrejas estão até perdendo um pouco dessa ideia. A gente já ouviu no passado muito mais sermões sobre o céu do que hoje. Uhum. Se você tem a minha idade, você deve lembrar do Billy Graham. Sim. Que se falava muito sobre céu, se falava sobre a vida eterna, sobre o novo céu, uma nova terra, a eternidade. Me parece que a gente está gostando das questões daqui, e aí uma pergunta como essa surge porque realmente essa tem sido muito da realidade da igreja, sim, sem dúvida. O irmão falou que o céu não deve prejudicar, mas, por exemplo, a gente voltando os olhos para a Escritura, a gente vê a igreja de Tessalônica sofrendo com isso. Uhum. A expectativa do céu estava causando um transtorno na igreja. Exatamente. Mas parece que hoje o problema é outro. Inclusive, essa é a provocação da nossa pergunta. Porque parece que a expectativa o irmão colocou muito bem, a expectativa do céu que, biblicamente, aqueles irmãos tinham,
Parece que hoje nós perdemos, né? Nós estamos com uma outra preocupação e nós vamos entender se essa tem que ser a preocupação da igreja também. Fica ligadinho que nós vamos aprofundar isso. Mas, pastor Marcos, eu quero ouvir a sua observação também. E vou colocar essas duas perguntas também. Primeiro, o alvo da igreja é o céu? E isso, de alguma forma, prejudica ou deveria modificar a forma como a igreja enxerga esse mundo e a sociedade inserida nela? Eu concordo com o professor, né? E eu leio um texto para poder falar, né, da nossa missão. Sim, a missão, o alvo da igreja é o céu. Nosso alvo é a vida eterna, né? Nós somos comprados pelo sangue de Jesus, né, para herdarmos uma nova terra, para recebermos do Senhor uma nova terra. Nossa terra não é aqui, as Escrituras dizem isso claramente, né? Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos deveres, como cristãos e como cidadãos. E deveres como cidadãos, os deveres que nós temos como cidadãos aqui nessa terra, né, são os deveres de glorificar o Senhor através das boas obras que nós executamos aqui na terra, né? Nós focamos o céu, e focar o céu é viver uma vida na terra de luz, é sermos luz, é fazermos uma diferença no meio da sociedade. Nós temos que fazer essa diferença, né? A sociedade precisa olhar para a igreja, precisa olhar para nós cristãos e ver essa diferença em nós, né? Um modo digno de viver, um modo digno de se portar, de se comportar, de agir, né? De trabalhar. Em tudo que nós fazemos nessa terra como cidadãos aqui, é necessário que glorifiquemos o nosso Deus por causa do nosso alvo, né? Então, são coisas ligadas. Está tudo ligado na nossa vida, né? Nascemos no Brasil, né? O Senhor Deus que escolheu para nós essa nação, né? Poderíamos ter nascido em qualquer outro lugar, em qualquer outro país no planeta, mas Deus escolheu exatamente aqui para nós, né? Se Ele escolheu aqui para nós, Ele tem propósitos para nós nesta terra, né? E os propósitos dele para nós aqui nessa terra são propósitos que o exaltem, que o enalteçam e que faça as pessoas refletirem em nós, né? Faça as pessoas pensarem, as pessoas que não são do Senhor ainda, né, pensarem, olhando para nós, né? Por que a nossa vida é diferente? Por que nós somos pessoas honestas? Né? Por que nós somos pessoas leais? Por que nós somos trabalhadores? Né? Por que nós não somos preguiçosos? Né? Tudo isso, né, são deveres nossos como cidadãos aqui, né? Glorificando o nosso Pai que está nos céus. A gente olha para o nosso mestre, Jesus, ele foi tudo isso sobre essa terra. Ele trabalhou aqui, né? Ele fez tudo que um ser humano comum faz sobre a terra, né? Ele viveu como um ser humano, ele foi um ser humano. E ele mostrou como nós devemos nos portar aqui nessa terra no período que nós recebemos de Deus para aqui estar. Porque nós nascemos, temos um tempo de nascer e um tempo de morrer, e entre esse de nascer até o de morrer tem tantos outros tempos que estão determinados, como diz Salomão, e nesses tempos determinados nós temos que agir de maneira a glorificar o Senhor nesta terra, né? E como foi falado, infelizmente hoje, realmente, eu sou de um tempo também em que se falava mais do céu nas igrejas, se falava muito mais. E hoje a gente pouco vê, né? Num geral, é claro que existem igrejas, graças a Deus, que permanecem nesse propósito, mas num geral nós temos visto os cristãos meio que acostumados aqui, né? Como se a nossa vida fosse continuar aqui, né? E isso é preocupante, né? E o erro é de quem? O erro é dos líderes, né? São os líderes que têm a incumbência de Jesus de ensinar o povo, de dar a eles, né, as orientações para o céu, para vivermos uma vida almejando os céus. Então, isso precisa ser despertado nos líderes e entender que a nossa vida aqui é só uma passagem, realmente, né? E o texto, para mim, poder encerrar minha parte aqui, primeira parte, é Colossenses 4:8. Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E o verso 9 diz: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. São os nossos deveres, aqui como cidadãos, né? Eu sou tanto cidadão dos céus, como sou cidadão desta nação, né? Eu tenho deveres como brasileiro, né, nesta nação. Eu tenho deveres
E os meus deveres estão coligados aos deveres, né, aos céus. Estão ligados totalmente ao Evangelho de Cristo. Sim, e é interessante a gente pensar nessa perspectiva, até entendendo o posicionamento que a gente deve ter, porque, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele vai falar das autoridades lá em Romanos 13, ele fala, inclusive, que até aqueles que são maus o são a serviço de Deus, que a obediência não deve... Às vezes eu fico com a impressão que a igreja ela está levantando umas bandeiras que não são as bandeiras que ela deveria levantar. E eu digo no sentido da briga que é comprada. Não sei direito. Às vezes eu fico com a impressão que nós desvirtuamos o caminho. Eu vou colocar essas provocações aqui para os meus convidados aqui. Quero ver o que eles pensam sobre essa temática também. Mas antes, eu quero ouvir aquilo que você pensa sobre o tema. Como é que você faz para participar e responder? É só você acessar o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e lá você vai encontrar as nossas enquetes. E lá você vai encontrar a forma de participar. Tá bom? A enquete que nós colocamos para o programa de hoje foi a seguinte. Na sua visão, a igreja perdeu a missão de transformar a sociedade? Ou seja, a igreja não faz mais isso? Ou, na verdade, esse nem é o objetivo da igreja? Observe, transformar a sociedade, certo? Os seus pensamentos, conceitos, ideias, tá bom? Então, você tem lá duas opções. A missão da igreja é evangelizar, ou seja, não é transformar a sociedade, tá bom? E 2, a igreja precisa, sim, transformar a sociedade, mudar a sociedade. Escolha a sua resposta, aquela que se enquadra melhor dentro do seu pensamento, e na postagem seguinte você consegue justificar a sua escolha. Eu quero pegar alguns desses comentários e colocar aqui para a gente poder fazer observações em cima da sua opinião também, tá bom? Então vai lá e participe. O Vejam Só está no Instagram, @programa Vejam Só, no Facebook, Programa Vejam Só, e também no YouTube, Programa Vejam Só. Viu como é fácil? Qualquer rede social você coloca Programa Vejam Só, que você nos localiza. Nós reativamos o nosso canal oficial do YouTube, então lá você encontra os vídeos que nós produzimos, que são produzidos inéditos, né, os mais recentes, e lá também você vai localizar a história do Vejam Só. Tem conteúdo nosso lá a partir de 2005, então tem muito material para você ver, para você aprender, para você compartilhar. Vai lá e acesse, que você vai ver que tem muita coisa bacana lá, tá bom? Aliás, nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, você consegue acompanhar as nossas gravações ao vivo. É isso mesmo. Nós transmitimos pelas redes sociais as nossas gravações ao vivo. Zeca, mas que dia e horário? Isso, meu irmão, é só para quem curte, para quem segue, para quem está lá nas redes sociais, tá bom? Então, vai lá, se inscreva no nosso canal do Instagram, curta a nossa página do Facebook, siga o nosso perfil lá no Instagram também, que daí você vai ter acesso a todas essas informações. Nós vamos avisar o dia e o horário que nós estaremos ao vivo, tá bom? Para finalizar, em qualquer plataforma de áudio você acessa o nosso conteúdo também. É só procurar por Programa Vejam Só. Tá tudo disponível lá para você, tá bom? Então, tá no carro dirigindo, tá indo trabalhar, voltando do trabalho, no metrô, no ônibus, é fácil, é simples e você acessa o nosso conteúdo, tá bom? Pode ser pela internet ou, se você quiser baixar o conteúdo antes, você vai ouvindo também, tá certo? Fica aí a dica aí para você. Meus irmãos, eu quero começar entendendo a seguinte questão. Missão da igreja. Professor Joelei, qual é, biblicamente falando, a missão da igreja? A missão da igreja, ela se resume na palavra de Jesus, em Mateus 28, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Essa é a missão da igreja. Quer dizer, a igreja existe para isso. Outra forma de missão que a igreja tenha é apenas algo que possa complementar aquilo que ela faz. Talvez a grande dificuldade seja as inversões que acontecem. Tem muita igreja sendo mais ONG do que sendo uma igreja, necessariamente.
Às vezes eu vejo, infelizmente vejo, que você tem uma igreja tão forte no assistencialismo, na incumbência de tentar transformar a pessoa, a sociedade, pelos aspectos sociais, que a missão da igreja se torna secundária ou se torna quase que algo que vai pegar a pessoa. Então você traz a pessoa, trata dela, e aí vem a missão da igreja e automaticamente se apodera dessa pessoa. Eu não vejo que necessariamente esse seja o nosso papel principal, né? Claro que nós damos assistência aos pobres, claro que nós ensinamos todas as coisas que Jesus ensinou, nós damos a compreensão do reino de Deus, que nem o pastor falou, aquilo que Jesus ensinou a nós ensinarmos, nós vamos ensinar, mas a igreja ela tem por função principal apresentar o reino de Deus. Não creio que a igreja veio transformar a sociedade. Eu creio que a igreja está aqui para anunciar o reino de Deus. A igreja não está aqui para dizer, olha, vamos acampar, vamos fazer 3 tendas. Não, a igreja veio ela existe para anunciar sobre as coisas do alto, vivendo uma mentalidade do alto, pensando nas coisas de maneira honesta. O pastor leu Colossenses, de maneira honesta, tudo aquilo que casa com os mesmos discursos de Jesus. Eu duvido que Jesus teria outra missão se ele estivesse conosco aqui e se ele falasse, bom, muda tudo. Olha, a sociedade precisa de um assistencialismo maior e nós não estamos preocupados com as moradas, nós não estamos preocupados com o céu, nós precisamos fazer as pessoas serem felizes. Bom, Jesus mesmo disse, louco, amanhã pedirão a tua alma e o que você tem para Deus. Quer dizer, se nós formos pensar que a nossa vida se baseia aqui, se toda a nossa esperança, se toda a nossa alegria se baseia aqui, nós somos os mais infelizes. Então, a missão da igreja é apresentar o reino de Deus, anunciando esse reino que tem um local para chegar. Uhum. E a importância, sim, é ganhar a pessoa para a eternidade e não tão somente para cá, né? Essa aqui é uma visão que a gente pode adotar. Sim. Depois nós vamos falar um pouquinho, obviamente, dessa questão do assistencialismo, sim, dessa ajuda, obviamente, como uma... Acho que dá para dizer que como uma resposta a essa questão da missão de só pregar, né? É. A missão integral surgiu, assim, no nosso meio, querendo expandir isso. Não sei até que ponto isso foi, assim, positivo e se não trouxe mais problema do que ajuda, mas nós vamos falar isso daqui a pouco. Qual a missão da igreja, pastor Marcos? O que a igreja tem que fazer aqui nessa... Ou melhor, por que ela foi deixada aqui nessa terra? Por que a gente não se converte e não é arrebatado na hora? Seria bom, né? A gente fica porque tem alguma coisa para fazer aqui, não tem? Com certeza. E o que é? Não dá, né? Não há como contrariar, né, esse ensino de Jesus. Não tem uma segunda opção, né? Jesus deixou bem claro isso, Mateus 28, que o pastor citou, que a nossa missão é evangelizar essa terra, né? É apresentar Jesus ao mundo, né? As pessoas precisam ver Jesus em nós. A questão de assistencialismo é uma coisa necessária, mas não com o mesmo peso, né? Não com o mesmo peso de evangelização. É que, claro, existem textos, por exemplo, onde está dito que, né, se você chegar numa pessoa que está morrendo de fome, né? Não tem o que comer, não tem o que vestir, e você disser para ela, Deus te abençoe, né? Que bem você fez para essa pessoa. Ela não vai te ouvir, você vai pregar para ela, mas que Deus é esse, né? Que fala de mim, mas não me ajuda, né? Então, a gente sabe que precisamos ajudar, mas essa não é a prioridade. Nós precisamos, sim, né? Pregar o evangelho, viver esse evangelho, né? Porque não adianta nada pregarmos ele e não o vivermos, né? Não nos comportarmos como Jesus se comportou, né? Então, nós estaríamos trabalhando em vão sobre essa terra, que, infelizmente, a gente vê muito isso no mundo, né? Ser crente para ser daquele jeito ali, prefiro ficar onde eu estou. Então, sim, infelizmente, né, os escândalos, a falta, né, de compromisso de muitos cristãos com o reino de Deus tem levado muitos a questionar se Deus realmente, né, está entre os evangélicos, está entre os cristãos, né? Mas a missão primordial da igreja
é evangelizar, é ser luz, é fazer a diferença, né? E evangelizar não é apenas você sair com a Bíblia na mão, com folheto, com panfleto e pregar, levar para as pessoas, não. O evangelismo você começa dentro da sua própria casa, se a sua família não é cristã, o seu comportamento, porque quando nós fomos resgatados, eu não nasci num berço cristão, né? Então, quando eu fui resgatado, a minha vida foi transformada por Cristo. Então, a partir dali, eu tive muita sede, tenho até hoje, e a cada vez mais a gente vai buscando em Deus, e Ele vai nos alimentando, nos orientando, nos transformando, né? E essa transformação precisa ser visível para que quando nós viermos abrir a nossa boca e anunciar a Jesus, as pessoas queiram nos ouvir, né? Então, se eu não tenho uma vida digna de ser chamado cristão, as pessoas não querem me ouvir, né? Talvez alguém que não me conheça até ouça, mas depois que me conhecer e ver que a minha vida não condiz com aquilo que eu prego, né? Então, ao invés de eu estar, né, cumprindo a missão que Cristo me deu, eu estou atrapalhando a missão. Eu estou trabalhando quem está nessa missão, porque a minha vida não condiz com aquilo que está sendo pregado. Sim. Entendeu? Então, essa é a missão primordial, né? Eu tenho que falar de Cristo, mas eu tenho que me preparar, né? Por exemplo, nós não temos o dever de transformar a sociedade. Não foi para isso que nós viemos, não. Nós não vamos conseguir isso. Ainda que a igreja se empenhe nisso, não vai conseguir. Não vai conseguir porque Jesus mesmo disse que o mundo nos odeia. Odiou primeiro a Ele. Sim. Né? Então não há como transformar a sociedade. Então nós somos luz para aqueles que estão na escuridão, que estão perdidos na escuridão. Nós somos luz para eles também encontrarem a Cristo como um dia nós encontramos, né? E isso vai transformar a vida de muitas pessoas, da sociedade em geral, não. Sim. Eu até vou aproveitar essa fala do pastor Marcos de não transformar, o professor Joelei também falou isso. Depois eu volto na questão do assistencialismo, porque assim, professor Joelei, fico com a impressão que Jesus, e depois vou deixar para o pastor Marcos falar dos apóstolos, que Jesus não tinha essa preocupação de uma transformação da sociedade. Quando ele questionado, por exemplo, com relação aos tributos, ele falou, você dá a César o que é de César. O que é desse mundo aí, você dá para ele. Para Deus, você vai dar o que é de Deus. Minha preocupação é outra. Não estou querendo saber dele, do César. E olha que vivia em um dos impérios que mais perseguiram os cristãos, que mais mataram. As arenas romanas, fala que estão manchadas com sangue é pouco, né? Estão transbordando o sangue dos mártires da fé lá. A igreja desvirtuou de alguma forma o ensino de Jesus nesse sentido de querer transformar a sociedade que ela está inserida? Eu creio que, de uma certa forma, sim. E aí, só complementando, transformar no sentido de uma manutenção de poder. Tá. Só para dar um exemplo aqui, a Igreja Católica Romana usou muito disso, assim, durante muito tempo, e talvez a briga da reforma, de alguma forma, passou por isso também, né? Passou por isso. Sem dúvida. Eu acho que houve aqui uma inversão de valores. Eu acho que quando Jesus instaura o reino de Deus, talvez para os cristãos mais posteriores, esse reino de Deus não ficou claro. Porque Jesus deixou muito claro, o reino de Deus está dentro de vós. Quer dizer, vocês estão pensando que o reino de Deus é uma retomada que eu, Jesus, vou fazer, né? Vou chegar, vou retomar Jerusalém, vou tirar César do poder, nós vamos para lá. E aí o messianismo fica com essa cabeça de que haverá uma restauração política, geopolítica, sendo que Jesus disse, não, o reino está aqui, o reino está dentro de vocês, nós não temos nenhum compromisso político, nós não pegamos em arma, tanto que aí quando Pedro vai lá e arranca a orelha do soldado do templo, Jesus vai lá, pega a orelha, sopra a orelha, coloca no lugar e fala, Pedro, não faz mais isso. Eu não dei ordem para a gente ser uma resistência. Nós não somos revolucionários. Nós somos um grupo que eu trago a nova do Evangelho com base naquilo que o Pai me mandou fazer e que tem por transformação alterar aquilo que verdadeiramente está sujo. A parte interna, não as mãos. As questões do poder, deixa o poder para eles. Você tocou num ponto muito interessante, que é a questão da moeda, né? Então, quer dizer, Jesus não tinha preocupação em pagar imposto.
Ele vem da linhagem de Davi, ele não paga imposto, ele tem sangue azul. Mas aí ele quis dar exemplo, então ele pega a moeda e fala, bom, o que acontece? A cara de quem é qual aqui na moeda? É César. Então, não é a minha que está aqui, é a de César, então dá para ele. Aliás, eu acho esse texto bastante irônico, né? Sim. Porque eu penso assim, Jesus olha para a moeda, fala, é César? É tudo que ele tem, dá para ele. Eu não preciso dessa moeda, eu não preciso da minha cara numa moeda. Dá para Deus o que é de Deus. Bom, o valor dessa moeda triplica, quadriplica, vai para lá para cima, porque aquilo que é de Deus supera o valor econômico, supera o valor político. E aí Jesus demonstra, olha, meu reino não é desse mundo. Tu és o rei dos judeus? Sim, tu dizes, né? Mas o meu reino não é desse mundo, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai, é o meu alimento, e eu estou indo para ele. Então, quer dizer, o que vai acontecer aqui, ele já anuncia em Mateus 24, o templo vai ser destruído. Quer dizer, Jesus está anunciando toda a bagunça que vai acontecer. Não haveria esperança. Pleno primeiro século da era cristã, não haveria esperança. Já não estava no vocabulário de Jesus uma transformação da sociedade. Jesus podia impedir a destruição nos anos 70, ele podia impedir a perseguição dos discípulos, ele podia fazer tanta coisa. Mas a sociedade tinha os seus rumos. Então, não é um poder, não é uma substituição do poder. Se engana quem acredita que a igreja veio para tomar o poder. Ela não veio para tomar o poder, ela veio para anunciar aquilo que ninguém anuncia. Nós deixamos o poder para quem tem o poder. Nós deixamos o cetro para quem quer o cetro. A gente tem o cajado, né? A gente tem o cajado nas mãos. Sim. O cetro não faz parte da nossa indumentária. Então, eu não sei de onde a igreja hoje, nos nossos dias, está tirando essa conclusão de que a gente tem que ir para lá e mostrar que é assim que se faz. Os nossos valores são pessoais, são individuais, de um reino formado por pessoas que se tornam um corpo. Nós não temos essa incumbência de mostrar a sociedade como se vive na sociedade dentro desses aspectos e desse prisma político que eles nos mostram. Não são as nossas diretrizes, não são as mesmas. Eu até fico com a impressão que, quando a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, e a partir do momento que a igreja começa a brigar por alguma coisa que é do mundo, ela está brigando por uma coisa que não é de Deus, né? Então... ou não é o objetivo final, né? Parece que ela tem outra briga. E sempre deu errado, né? Sim. Esse exemplo de manutenção de poder ligado à Igreja Católica, os exemplos históricos são péssimos. Sim. Péssimos. Uma trilha aí de assassinatos aí com as cruzadas que até hoje mancha a história da igreja, né? Saindo de Jesus e passando ali para os discípulos, para os apóstolos que deram os primeiros passos da igreja cristã, poxa, Paulo, João, todos perseguidos, martirizados pelo império. E eu confesso que puxando na memória aqui, eu não vejo eles falando pro pessoal, vamos bater na porta do imperador lá, que a gente precisa mudar isso daqui. Muito pelo contrário, né? Eles parece que sabiam que era dessa forma que ia acontecer mesmo. Tinha alguma preocupação dessa transformação, pastor? Não, eles não tinham essa preocupação, mesmo porque não foram as orientações que eles receberam de Jesus. Né? Será que nós estamos tão longe de Jesus assim que nós perdemos essas orientações assim, pastor? E como o professor falou, nós não estamos aqui para fazer uma revolução no mundo. Jesus não veio trazer paz ao mundo, ele mesmo disse isso. Né? Não veio trazer paz ao mundo, porque o reino dele não é deste mundo, então não vai ser paz nesse mundo. Né? Tem igrejas que falam, não, porque o Brasil é de Jesus e o Brasil vai ser cristão. Não, né? O mundo pertence a Deus, todas as coisas, né? Céus e terra pertencem a Ele. Né? Mas este planeta não foi escolhido, né, para ser transformado, né, para se expulsar, né, os imperadores, os grandes líderes dessa nação que são anticristos, né? Não é para isso. Né? O reino de Deus veio a esta nação para alcançar os perdidos, né? Para alcançar aqueles que estão na escuridão. Ou seja, o Senhor tem os seus escolhidos.
Ele sabe quem é, quem são, quem é quem, né? E o reino de Deus está aqui para alcançá-los. Ele disse, eu vim buscar o que se havia perdido. Né? Ele está nesse mundo, estamos nesse mundo para isso. A nossa missão é isso, buscar o que foi perdido. E são almas, são vidas. Né? E não transformar aqui, não fazer uma revolução e transformar a nação numa nação cristã. Nunca vai ser, né? Nunca vai ser. E eu louvo a Deus porque o nosso país é um estado laico, né? Nós temos liberdade, né? Aqui todas as religiões têm liberdade. Então não existe como você impor, né? Ah, não, essa terra tem que ser de crente, tem que ser de, né? Não existe isso. Não foi para isso que nós viemos ao mundo, sermos igreja, né, para tirarmos a liberdade das outras pessoas de fazer o que elas querem. Né? O Senhor Deus deu a liberdade para o ser humano fazer o que ele achar que deve fazer. Então, nós não estamos aqui para tirar a liberdade de ninguém, nós estamos aqui para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho. E os apóstolos, eles entendiam muito bem isso. Então, por onde eles iam, Paulo mesmo, nas suas viagens missionárias, ele foi pregar o Evangelho para alcançar os perdidos. Né? Ele encontrou resistência, ele não bateu de frente com a resistência, ele não impôs, né? Não, ele pregou a palavra de Deus e o Senhor o livrou, né, da morte por tantas vezes, porque os propósitos de Deus precisavam se cumprir na vida de Paulo, e quando esses tivessem se cumprido, aí sim ele seria morto, que assim foi a vida de todos os apóstolos. Né? Os propósitos de Deus se cumprem. Né? Ninguém tirou a vida deles, foi o próprio Deus que declarou, agora é a hora e acabou. Né? O próprio Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu vim aqui dar a minha vida, dar pelos perdidos. Então, a igreja tem a mesma missão. Estamos aqui temporariamente, enquanto estamos aqui, nós temos que fazer a vontade de Deus, né? Nós temos que defender os princípios da palavra de Deus, né? Nós não estamos aqui para defender política, nós estamos aqui para defender, né, lideranças humanas, questões meramente humanas só. Nós estamos aqui para defender o reino de Deus, né? E o reino de Deus não é comida nem bebida, né? O próprio Paulo disse isso, né? O reino de Deus, ele é espiritual. Né? A justiça de Deus é no mundo espiritual. Então, nós não estamos aqui para fazer justiça com as nossas mãos, não estamos aqui para matar ninguém. Né? Embora, né, existe um texto na Bíblia que Jesus falou para os apóstolos, né? Não precisa ir com espada, não precisa ir com capa, não precisa ir com alforje, né? Vão. Mas quando Jesus agora está para partir do mundo, eu falo, agora usem espada. Mas não para matar ninguém, para se defender. Né? Em determinados momentos, a igreja ela precisa se defender. Né? Não é que a igreja tem que andar armada, não é isso que eu estou dizendo. Mas em algum momento ali, eles precisavam se defender. Eles tiveram que se defender. Né? Momentos em que Deus fez eles entenderem que deveriam se defender. Mas não para impor, né, o Evangelho. O Evangelho não é imposto. Né? O Evangelho é para conquistar, é para alcançar. Né? É para penetrar no coração das pessoas. E isso não é feito de forma... não é obrigando ninguém, não é forçando ninguém, né? Não é com força, não é com violência. Então, fica bem claro isso. Né? E nós estamos aqui por esse período para sermos a luz, fazermos a diferença no mundo. E assim, quando eu digo que nós temos o dever como cidadãos aqui na Terra, cidadãos também da nação onde nós nascemos, é assim, como vive a sociedade? A sociedade hoje, ela vive totalmente em oposição a Deus. Né? Ela inverteu os valores. Por exemplo, o casamento. Né? O casamento ele foi, né, pela sociedade, num geral, num todo, ele foi ridicularizado, ele não é mais algo divino, ele não é algo respeitoso, porque casa-se hoje por N motivos, né? Por interesse próprio, por interesses próprios. Né? O casamento hoje, né, luta... eu acredito que até um dia aqui no Brasil não está longe disso acontecer. Casamento de pessoas do mesmo sexo. Né? A gente vê que está indo para esse abismo. Né? Porque o casamento já não é mais visto como ele foi criado, como Deus o instituiu. Né? Então, mas não dá para a gente transformar isso, não dá para a gente mudar isso. Então, isso que eu ia perguntar. O irmão acredita na possibilidade de uma mudança simplesmente legislativa? Porque, de fato, é possível que em algum momento, a gente sabe que em alguns países tem, aqui no Brasil até recentemente, você por lei proibir. Então, por exemplo, a igreja fez um lobby político e proíbe o divórcio. Então, está lá na lei, não pode. Não permite. A lei vai transformar simplesmente assim a sociedade para que a igreja se envolva tanto nessa briga, vamos dizer assim? Então, a igreja ela corre um risco grave de ser perseguida nesse aspecto. Né? Nós já vimos aí no passado,
Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Mas nós já vimos no passado, né, a igreja sendo perseguida, a tentativa, né, desses poderes políticos de mudar, né, essas questões e obrigar a igreja a entrar nesses parâmetros e obedecer essas coisas. Mas a minha pergunta não é nem nesse sentido, mas é no sentido da transformação da sociedade. Por exemplo, eu acredito que o divórcio é a solução. O irmão acredita que não. Aí o irmão, por lei, vai impor o divórcio é proibido. E aí eu vou acatar porque é lei, mas não vou mudar minha mente. Minha mente continua achando que isso daí está errado. Sem dúvida. Não, tem que divorciar porque divorciar é a melhor coisa que existe, é a melhor coisa que tem. Seria a melhor solução. Você entendeu? Ou seja, pela legislação, é isso que eu estou querendo dizer, uma briga de poder, de lei, vai transformar o pensamento do mundo, da sociedade? Não é capaz de transformar. Não vai transformar, não vai. E outra coisa, né, falar sobre questão de lei. A igreja, né, proíbe o divórcio, né? Nós não proibimos nada. Não. Né? Nós ensinamos a verdade. Ensinamos o caminho e tem que ser assim até o final. Então, né? essa que é a questão. Cada ser humano tem uma cabeça, né? E a sua cabeça é que vai fazer a sua sentença. Sim. Nós ensinamos o correto, né? A nossa igreja, ela ensina que o casamento é para sempre. Sim. Né? Uma vez casados, principalmente em Cristo Jesus, casamos em Cristo Jesus, ele é para sempre esse casamento. Mas isso não impede que essa pessoa lá na frente venha se divorciar. Sim. E nós não vamos, né, expulsar da igreja, nós não vamos, né, porque eu não acho que seria correto. Porque nós não somos os juízes. Não, sim, né? sem dúvida. Sem dúvida. A questão fica mais nessa transformação mediante lei. Sim. De alguém imaginar que a lei pode transformar o intelecto, a conduta de alguém. Não pode, não tem como. E aí, professor Júlio, surge até uma outra questão que eu estava pensando aqui, enquanto vocês falavam da missão da igreja. Hoje é raro a gente ter exemplos de povos, nações, ou até igrejas, denominações, com essa missão tão marcante. Eu estava pensando assim, na missão evangelística, talvez o último grande fervor assim, que os livros tragam seja dos morávios. 1800 não vou lembrar direito, que eu não sou muito bom em data, mas século XVIII, eu não lembro assim de 19, de atualmente assim você ter impactos tão grandes assim de evangelização a ponto da gente parar e falar, não, isso aqui tem que anotar para a história, para as futuras gerações. A igreja, de certa forma, perdeu isso. Completamente. A gente não precisa ir nem tão longe. Eu acho que até no século XX... Bom, na minha infância, na minha adolescência, a gente recebia missionários de outros países que ficavam semanas, fins de semana, fazendo cruzadas evangelísticas. A gente acompanhava isso, né? E lotava ginásios, lotava estádios, a gente ia nas casas, ia nas praças. Isso mudou completamente porque a questão do viés evangelístico perdeu a sua intensidade, né? A igreja realmente ela mudou de pauta. A impressão que a gente tem é que nós mudamos de pauta. Não sei se alguns líderes, vendo que Jesus não voltou ainda, falaram, bom, vamos mudar então de assunto, né? Não vai ser na nossa geração, então está demorando. Deixa para depois, vamos olhar para o homem e deixa Deus para depois, vira a página e vamos pensar no homem só. Às vezes a impressão é essa, e aí o que acontece? Esquece-se exatamente da missão principal da igreja. Primeiro que é glorificar a Deus, que com fidelidade, não cometendo erros escriturísticos e, ao mesmo tempo, indo em direção ao próximo, seguindo o mandamento, Deus e o próximo, a fim de que ele possa ser alcançado. Para quê? Para que ele se encontre com Deus. Então, a gente não tem mais esses movimentos que a igreja já fez na história, né? Nós não me lembro mais de movimentos evangelísticos no Brasil, pelo menos, que fossem tão marcantes e que desse esperança para as pessoas e falasse, olha, não deposita a tua vida nas coisas daqui não, porque, olha, não tem solução. É como o pastor falou, essa sociedade não vai mudar, enfim. E é isso que é interessante, porque quando o pastor Marcos fala que tem muita gente que profetiza que o Brasil vai ser de Jesus, dificilmente você vê alguém associando isso a um grande avivamento missionário, por exemplo. Pois é. Ao envio de grandes missionários, ao planejamento de missões. Claro, você não pode depender disso por um evento político.
Então, mas se o Brasil vai ser de Jesus, o objetivo é que fosse para isso, não era? Exatamente. Para evangelizar os povos que não foram alcançados ainda. E é o papel da igreja dessa evangelização. Não é o papel da sociedade evangelizando a própria sociedade. Nós não estamos falando de bons costumes, nós não estamos falando de ética. Tudo bem, os bons costumes e a ética, elas são saudáveis para uma sociedade moralmente bem construída. Mas nós estamos falando de coisas espirituais, entendeu? O que assusta hoje nos discursos dessas igrejas nossas, sem generalizar, né? Mas que a gente tem ouvido, é que os discursos são éticos, são morais apenas e não abordando questões espirituais que dizem respeito à evangelização, que a história, desde o Novo Testamento até aqui, tentou se encontrar. E nós, em pleno século XXI, não estamos discutindo evangelização. Nós não estamos discutindo o homem, o varão perfeito diante de Deus e o mesmo anseio que o apóstolo Paulo tinha em poder ir até Deus, ir até se encontrar com Cristo. Nosso discurso mudou. Sim, e, inclusive até para não parecer, mas aí vocês estão falando, então não tem nada a ver, não. Pastor Marcos, é óbvio que a transformação do indivíduo Sim. vai transformar a sociedade. Sim. A Bíblia é clara, né? Aquele que roubava não rouba mais, o que bebia não beba mais. Sem dúvida. Você vai transformar. Essa pessoa será transformada e a vida dela transformada vai atingir outras vidas. São os princípios. Mas não vai mudar uma sociedade inteira. Não é o objetivo, não né? Não é o objetivo. Então, às vezes a gente fica aqui, óbvio que com a ideia de transformar o mundo e não se adequar ao mundo, mas parece que a gente compra algumas ideologias que realmente, de fato, não são a nossa. E a gente perde essa oportunidade de falar desse amor. Inclusive, nessa questão das ferramentas. Uma delas aqui, dessa questão do assistencialismo. Por exemplo, tem que ajudar quem tem fome. Tem. Mas a ferramenta não pode virar o discurso principal, né? Exato. E é para algumas igrejas, porque senão a gente acaba caindo para um lado de uma outra religião, sem dúvida, né? Que acredita que o assistencialismo é o que vai levá-lo ao céu. Sem dúvida. Né? Todo o bem que ele fizer dando comida às pessoas que têm fome é que vai levá-lo ao céu. Eu parto do princípio do Antigo Testamento, ainda que muitos dizem, não, o Antigo Testamento não é mais para ser visitado. Bom, pois é, quando você vê o discurso dos profetas, a primeira batida que o profeta dá é sobre a questão da idolatria. Então, o profeta vai, na sua própria casa, dizer, olha, vocês estão abandonando a Deus. Estão virando as costas para Deus em nome de outros deuses. Segundo o discurso, ao próximo, vocês estão sendo injustos com o próximo. Quer dizer, a preocupação com o próximo, ela sempre foi, desde o Antigo Testamento, sempre deveria ser secundária, né? Quer dizer, a questão toda está em Deus, em ele não ser ignorado, né? E a glorificação, sim, ser algo que seria primordial da agenda da igreja, né? Considerando, poxa, é bíblico, Jesus nos ensinou a assistir as pessoas, aos marginalizados, Sim. órfãos e viúvas no contexto. Para nós também nós temos os nossos órfãos e viúvas. É claro, isso a gente não precisa fazer um congresso e uma conferência para entender isso. Isso é bíblico, né? O problema é que a ferramenta ela alcançou um destaque. Sim. Que não precisaria ter necessariamente. Né? E sem falar que, se a gente olhar, no geral, as igrejas, é como se diz igrejas para todos os gostos, né? Ou seja, a igreja A, ela escolheu um público X, a outra um público Y. Então, essa daqui, ela trabalha somente uma parte interessante para ela do evangelho. Aquela outra, essa parte não me interessa, mas essa aqui, né? Não é mais um todo. Ou seja, muitas pessoas hoje, infelizmente, elas vão à igreja pelos propósitos errados. Né? O propósito de eu me reunir como igreja, com os meus irmãos, de nos reunirmos como igreja, é para a glorificação de Deus. Exato. É para a exaltação dele. É para a adoração. É para sermos ministrados, instruídos, né? Para continuarmos dando frutos. Né? Jesus disse que ele é a videira e o ramo que está nele tem que dar fruto. Né? Depois ele poda para que dê mais fruto. Então a gente tem que entender, ele é a videira, ele é o centro. Então primeiro,
olhemos para Ele, o adoramos, o bendizemos, o enaltecemos. E depois, as demais coisas, Ele vai acrescentando em nossas vidas, né? Mas o propósito de muitas igrejas não é esse. As pessoas vão atrás de alguma coisa. Elas vão atrás de alguma coisa terrena, alguma coisa para esta vida, né? E Paulo, o professor citou, e o Paulo falou, né? Se nós esperarmos de Jesus somente nessa vida, ele disse, nós somos os mais miseráveis dos homens. Né? Então, a gente se reúne... Eu canso de dizer isso na igreja, né? Tem gente aqui que precisa de cura? Tem. Tem gente aqui que precisa de emprego? Tem. Tem gente aqui que precisa disso, daqui? Tem. Mas o propósito primordial, nós nos reunimos aqui para adorar a Deus. Né? Vamos buscar seu reino, sua justiça, como Jesus ensinou. Sim. E o Pai sabe do que a gente precisa. Você pode até pedir, mas não faça disso o centro para a tua vida. Sim. Né? Não. Porque senão vira aquelas correntes, né? Venha 7 vezes e vai ganhar alguma coisa. Exato. E não é bem essa a ideia, né? Principalmente do culto, né? Do culto, de fato, não é essa ideia. Deixa eu colocar um comentário de um internauta respondendo lá a nossa enquete. O Marcelo Araújo, ele fala o seguinte, ó. É uma pergunta que ele põe. O evangelho por si só não deveria transformar a sociedade? Obrigado, viu, Marcelo, pela contribuição. Professor Julie, o evangelho não deveria transformar a sociedade? Vou até colocar aqui um pouquinho a mais aqui. Deveria, mas a igreja prega o evangelho hoje. Como é que é o nome dele? Marcelo. Então, Marcelo, mas nem Jesus transformou a sociedade, né? Aliás, pelo contrário, Jesus foi perseguido pela sociedade. A sociedade não só virou as costas para Jesus, mas se juntou aos do templo e disseram, crucifica-o, né? E o poder da sociedade lavou as mãos. Olha, não sei o que fazer com ele. O que é para fazer? Crucifica. A igreja não... O evangelho, ele tem poder, lógico, porque o Espírito de Deus coloca nas nossas bocas a mensagem de Deus. Mas isso não envolve a sociedade. Isso envolve aqueles que estão respondendo a esse evangelho. E é óbvio, a gente não tem como ser piedoso, romântico, em dizer que todos ouvem e todos se amoldam a esse evangelho. A gente sabe que não. Não. Então, qual é a missão nossa? Lançar semente. E aí vem a parábola da semente, né? Tem lugares que nasce bem, tem lugares que as pedras, os espinhos sufocam. Essa é a sociedade. A sociedade, ela, por muitas vezes, ela não só vira as costas, mas ela persegue. Inclusive, disse Jesus que essa sociedade, em meu nome, vai deixar vocês em maus lençóis. Em meu nome. Mas bem-aventurados, né? Abençoados, felizes são vocês, porque em meu nome vocês serão perseguidos. Por quem? Pela sociedade. Sim. Lembrar que o evangelho tem esse poder, né? Ele tem esse poder para transformar, mas ele não está aqui para isso, né? Se Jesus quisesse, mas Jesus obrigaria, né? Seria, se fosse para isso, se tornaria uma coisa obrigatória, né? Ditadura, vai mudar e acabou, né? Não é assim. É para os que querem. É para os que querem. Então, são os perdidos. Né? Às vezes eu fico com a impressão que a igreja tem medo dessa perseguição. Tem no nosso país. Eu acredito que tem, sim. E aí, às vezes, prefere se amoldar as coisas que estão acontecendo então, você do falou que uma palavra. assumir postura. Me fala, não, aqui não. Porque daí vai vir a perseguição. Sim. E aí, mesmo Cristo falando, não, vou estar com vocês, nós vamos estar juntos. Tiago falando, bem-aventurado porque vocês passam pela prova. Parece que a gente tem medo disso. Você sabe, Zeca, que eu acredito que é muito mais difícil ser cristão num país livre do que num país que persegue a igreja. Porque, assim, num país livre como o nosso, as pessoas, elas se acomodam, né? E aí você usa uma palavra, se adequam, acaba se adequando, porque tem medo de não quero arrumar problema. Entra aquela história do politicamente correto. Né? Não quero arrumar problema. Não, dá para conviver dessa forma, né? A gente serve a Deus aqui, não interfere ali, não vou falar de Jesus lá, porque aquela turma lá, então é melhor não. Eles lá, eu aqui. Agora, num país onde ela é perseguida, pode falar. E quando não, chega ao perigo de negociar a verdade, porque aí, em nome do politicamente correto e da boa relação, a gente começa a omitir a verdade.
E esse talvez é o grande problema que a gente pode enfrentar. Né? E aí você vai para um país perseguidor da igreja, os crentes lá, eles morrem pelo evangelho. Eles já estão nessa condição. Eles já se converteram debaixo dessas condições, dessa perseguição, né? E ali é servir a Deus e morrer. Né? Servir a Deus até o fim, morrer sabendo que não tem o que fazer. Aqui não, aqui a pessoa se acomoda, né? É fácil. Você pode pegar a tua Bíblia, quando nós deveríamos valorizar o que nós temos aqui, né? Não, a gente se acomoda. Mas lá, imagina, é uma folhinha escondida. O quanto eles valorizam aquilo? Um versículo guardado, escondido. O quanto eles valorizam a palavra de Deus num pequeno versículo. E aqui temos liberdade, podemos, né, falar de Deus onde a gente for, podemos louvar o Senhor livremente, podemos abrir as portas para receber as pessoas, né? Então isso acaba que quando se fala em perseguição, não, peraí, a gente quer continuar com essa boa vida, a gente quer continuar com essa liberdade. Não, vamos fazer que a gente aceitou isso daí, né? A gente não está negando Jesus, vamos dizer que a gente negou só para a gente poder continuar livre. O pensamento é diferente. Para ficar numa boa. Porque está acostumado assim. Né? Mas quem está já num país que é perseguido, onde ele é perseguido, não tem essa, não existe essa opção. Sem dúvida. Bom, preciso chamar o nosso intervalo aqui. Não parece, mas nosso tempo passa rápido. Né? Nosso tempo passa rápido. Ó, no próximo bloco ele é mais curtinho, mas ainda nós vamos conseguir fazer aqui os meus convidados considerações finais e principalmente uma aplicação para você. E agora, meu irmão? O que esse tema aí precisa transformar? E aí isso precisa mesmo, a sua vida. Transformar a sua maneira de enxergar o mundo, de caminhar nesse mundo. Fica ligadinho que nós vamos fazer essa reflexão no próximo bloco. Antes disso, tome nota do telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. São mais de 20 anos, né, caminhando junto com o programa. Código 11, que a secretaria fica aqui em São Paulo, 3115-0819. 3115-0819. Anota direitinho. Amanhã, em horário comercial, você liga e aí tira todas as suas dúvidas. E eu tenho certeza que você vai encontrar um jeitinho aí, um formato que a Grade oferece para poder estudar por lá e aí vai se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, no estudo da teologia, vai ser uma ferramenta aí para abençoar a sua vida, para lapidar esse dom, esse talento que Deus colocou nas suas mãos, tá bom? Para você que curte a HIT, vou deixar o site da HIT, muita informação dos programas, dos bastidores, da emissora também e, obviamente, a HIT está em todas as redes sociais. Você nos encontra, você que curte navegar aí pelas redes sociais, é só procurar que você vai localizar a HIT na nossa página oficial lá no YouTube, né, no canal oficial da HIT no YouTube, você encontra todos os programas para você ver, rever, compartilhar, tudo lá para você, muito bacana, vale muito a pena você chegar por lá também, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, intervalo rapidinho aí na nossa conversa. Hoje nós estamos querendo responder a uma pergunta aí provocativa, né? E tentar entender se o fato do objetivo da igreja, né? Ser o céu, ponto final, né? Ser o céu, se isso de alguma forma prejudica a nossa cidadania. Ou se não prejudica. Bom, muita conversa aí. Um bate-papo muito bacana, uma reflexão super agradável, super interessante. Tenho certeza que você curtiu. O professor Joerley Cruz e também o pastor Marcos Souza, ambos trazendo as suas observações sobre essa temática. E na sequência, eles vão fazer considerações finais e uma aplicação para você, tá bom? Antes disso, eu quero dar aquela moral para você que nos acompanha, assiste o Vejam Só, curte o Vejam Só e manda a sua foto participando aqui do programa. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a um presente da produção do Vejam Só para você que nos acompanha, tá bom? E esse mês, de forma muito especial, nosso presente está imperdível. Vou mostrar na sequência. Primeiro, como participar? Mande a sua foto para as nossas redes sociais. Você pode mandar para a nossa página lá no Facebook, programa Vejam Só, que você nos localiza por lá, tá bom? É só ir nas mensagens lá do Facebook
e encaminhar sua foto por lá. Pode fazer uma selfie mesmo agora, assistindo o programa. Aproveita que você já está aí assistindo, faz uma selfie bem simples, tá bom? Não precisa muita produção, não. E manda pra gente, junto com a foto, nome completo, cidade e estado. Se você não utiliza o Facebook, mas tem o Instagram, vai no Instagram também, programa Vejam Só, e faça o mesmo procedimento. Manda pra gente lá pelas mensagens, que daí já cai direto na mão da nossa produção e eles já vão separar direitinho e colocar aqui. Aí o pessoal pergunta, mas manda na horizontal, na vertical, é do jeito que você achar mais fácil. Faz a foto e manda, e a gente dá um jeito aqui de exibir e colocar no ar, tá bom? Não precisa nada não, manda que a gente arruma para você, tá certo? Deixa eu colocar aí na tela aí as fotos que nós separamos para o programa de hoje. E a primeira delas vem aqui de São Paulo, capital, né? E quem vai aparecer aí para você é o Elias Franca. Tá aí o Elias aparecendo para você. Obrigado, viu, meu irmão Elias, pelo carinho, pela audiência também. Muito bacana receber a sua foto aqui. Meu irmão, que Deus abençoe muito sua vida e sua casa também, tá bom? A próxima foto também é aqui de São Paulo, capital. E quem aparece aí é o Ronaldo Soares. Tá aí o Ronaldo acompanhando o Vejam Só. Quem fez a foto foi o filho dele, o Rotenberg. Ronaldo, obrigado, viu? Obrigado pelo carinho, pela foto, ficou bonitona aí. Obrigado ao filho também que ajudou o paizão a mandar a foto aí. Meu irmão, Deus abençoe. Obrigado pelo carinho. Deus derrame muita graça aí na sua casa, na sua vida também. Todo mundo que mandar a foto e aparecer aqui no programa vão concorrer a esses 2 presentes. São 2 livros de autoria do professor, pastor Luiz Saião. Um deles abordando o problema do mal no Antigo Testamento, né? Fazendo uma análise ali do livro de Abacuque de maneira mais específica. E o outro é uma análise do Sermão do Monte, a chegada do reino, o discurso primoroso de Jesus e, obviamente, aí um trabalho feito pelo Luiz Saião dispensa, né? Maiores apresentações. Vale muito a pena a leitura. Fica aqui a indicação do Vejam Só e nós vamos mandar para você aí na sua casa para você poder ler e desfrutar desta bênção também, tá bom? Então manda sua foto e participe. Meus irmãos, 3 minutinhos para cada um, considerações finais e uma aplicação para o nosso telespectador. Pastor Marcos, vou começar esse bloco com o irmão, tá bom? 3 minutos aí para a gente, Muito por bem. favor. Bom, o que eu tenho para dizer aos nossos telespectadores aí pelas redes sociais, pela TV, nós não estamos aqui para mudar forçadamente a mente de nenhum ser humano. Estamos aqui para pregar o Evangelho, para viver à luz do Evangelho, e para isso nós temos que ser exemplos. Eu leio aqui um texto em 1 Pedro capítulo 2, verso 11, onde o apóstolo diz assim: Amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Ou seja, não é nosso papel, né, transformar a sociedade. Não é nosso papel. O nosso papel é vivermos o Evangelho dessa maneira que o apóstolo Pedro nos ensina aqui, né? E com o nosso bom testemunho, vidas serão alcançadas e serão transformadas. Vidas dentro da sociedade, muitas delas vão ser transformadas através do bom testemunho, do seu bom testemunho, do nosso bom testemunho, vidas vão ser transformadas. Nossa missão é pregar esse Evangelho de Cristo, que é o Evangelho, é a boa notícia, é a salvação, é o direito à vida eterna para os que crerem em Jesus Cristo, e a gente não vai obrigar ninguém a crer, né? Nós não vamos... Lembra que o Constantino tentou fazer isso, né? Transformou o cristianismo lá, a religião oficial do reino, e isso não deu nada certo, né? A igreja acabou sendo paganizada e nós vivemos aí, né, as consequências disso até os dias de hoje, infelizmente. Então, não é nosso papel transformar a sociedade. Nosso papel é sermos bons testemunhos de Cristo sobre essa vida, sobre essa terra, para que vidas sejam alcançadas e transformadas pelo Senhor, pelo Espírito Santo. É Ele quem vai transformar as vidas das pessoas que crerem em Jesus. Que Deus abençoe a todos aí. Eu agradeço de coração essa oportunidade de poder participar com vocês e contribuir com o reino de Deus mais uma vez. Amém. A gratidão é toda nossa, pastor. Obrigado demais pelo carinho com o programa, pela contribuição. É sempre muito importante aprender com o irmão. E já falei isso aqui outras vezes, né? O pessoal das redes sociais gosta demais do posicionamento do irmão também, sempre pede o seu retorno.
obrigado pelo carinho. Eu agradeço. Nós vamos deixar o contato do pastor Marcos à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só, tá bom? Professor Joelei, 3 minutos por irmão também, por favor. Muito bem, para mim é uma alegria e foi uma alegria, sempre será, né? Estar com vocês aqui nesses momentos que a gente teve junto, né? Olha, o céu continua sendo o nosso alvo e a terra continua sendo o nosso espaço temporário. Enquanto isso, Deus nos dá a missão de vivermos nas condições que nós estamos da melhor forma possível. E sem dúvida nenhuma que a nossa transformação não é em prol da sociedade, mas talvez nós precisamos muito mais transformarmos nós mesmos. A compreensão, por exemplo, que Paulo nos traz, e eu me lembrei desse texto, Romanos 12, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Viver é agradar a Deus, viver é glorificar Deus. A gente vive não se transformando, não se conformando, mas a gente vive a fim de que os outros sejam transformados à imagem de Jesus. Esse é o papel da igreja. Então você é convidado a viver assim. Que realmente Deus possa te abençoar e Deus possa falar sempre ao teu coração, sendo você um exemplo, sendo você um discípulo de Jesus, mostrando os caminhos melhores, mais excelentes, né? Entendendo que, sim, vamos suprir as coisas daqui, mas não vamos perder o foco. O mais importante é o foco. E eu creio que essa é uma mensagem que a igreja não pode, de maneira nenhuma, em hipótese alguma, perder, né? Sejamos, pois, assim. Deus abençoe você. Amém, professor Joelei. Obrigado também, meu irmão, pelo carinho, pela consideração aqui do programa, sempre muito gentil. Eu que agradeço. Aceitar os nossos convites aí. Deus abençoe demais. Nós vamos deixar também os contatos do professor Joelei à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Chega por lá que você vai ter acesso, tá bom? Deixa eu colocar na tela aí, antes de encerrar, o resultado da nossa enquete. E nós perguntamos para você lá no nosso perfil do Instagram o seguinte. Na sua visão, a igreja perdeu a missão de transformar a sociedade ou esse não é o objetivo dela? 86% falaram que a missão da igreja é evangelizar. 14% afirmaram que a igreja precisa sim transformar a sociedade. Então, de fato, nós vemos aí os nossos internautas concordando com a ideia que foi defendida aqui durante o programa. E que a nossa oração seja essa, né? Que a igreja retome esse objetivo fervoroso de levar as boas novas da salvação àqueles que estão perdidos e que carecem realmente do evangelho transformador de Cristo. Muito obrigado a todo mundo que votou, que participou, que deu o carinho da sua audiência. Nós vamos encerrar a edição de hoje, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só, sempre preparada com muito carinho e dedicação para você. Um forte abraço e até lá!